Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, seja com todos vocês. Bênção de Deus poder compartilhar através desse vídeo a leitura do capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Esse é o vídeo de número 276, leitura bíblica. Amém? Vamos de leitura bíblica, capítulo 9 de 1 Samuel. Esse capítulo ele relata o encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerur, bisneto de Bicorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. Ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, encontraram no distrito de Salim. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então, atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que subam ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue. Pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora, e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, e ao encontrarem Samuel, eles entraram na cidade. Ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atendei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem que falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou:
Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencera tudo o que é preciso, e a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse a Samuel: Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você, para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levantem-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto descia para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá à frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 9 do livro de 1 a Samuel. Ele vai narrar o quê? O encontro providencial entre Saul e o profeta Samuel, marcando o início da monarquia em Israel. Deus soberanamente usa a busca de Saul por jumentas perdidas para guiá-lo à unção como primeiro rei, demonstrando que ele opera nos detalhes cotidianos e direciona os passos mesmo em situações inusitadas. Esse capítulo ele tem 27 versículos. Ele pode ser esboçado em 4 partes. A primeira, que vai do versículo 1 ao versículo 14, vai falar sobre a providência divina. Saul, filho de Quis, um benjamita de boa aparência, ele sai à procura das jumentas perdidas de seu pai. Esse evento cotidiano é orquestrado por Deus para levá-lo ao homem de Deus. Versículos 15 ao 21 vai falar sobre o encontro com Samuel. Deus revela a Samuel que Saul é o escolhido para libertar Israel dos israelitas. Samuel recebe Saul com honra e, ao saber da busca pelas jumentas, diz que elas já foram encontradas, focando no propósito maior. Versículo 21 vai falar sobre a humildade inicial de Saul. Saul responde com humildade, questionando sua capacidade, pois pertencia à menor tribo de Israel, mostrando que inicialmente não ambicionava o poder. Versículos 22 ao 27, a preparação para o trono. Samuel trata Saul com distinção, dando-lhe lugar de honra na festa, posteriormente preparando-o para a unção que ocorreria no capítulo
seguinte. Algumas lições desse capítulo. Vamos mencionar aqui 4. Primeiro, Deus nos guia nas pequenas coisas, né? O capítulo ensina que Deus usa situações comuns e até perdas para cumprir seus propósitos maiores. Segundo, a importância de ouvir a Deus, né? O servo de Saul sugere procurar o vidente, que é o profeta, destacando a importância de buscar conselhos espirituais nos momentos de dúvida. A escolha soberana. Saul foi escolhido por Deus, não pelo povo, demonstrando a graça divina que convida e capacita, independentemente do passado ou da posição social. Contraste com o pedido do povo. Embora o povo quisesse um rei por motivos errados, serem como as outras nações, nós vimos isso no capítulo 8, Deus usa a situação para estabelecer um líder, né? Ou seja, um rei. Bem, pastor, como é que eu vou aplicar esse capítulo na minha vida nos dias de hoje? Este capítulo nos ensina sobre o respeito à ordem estabelecida por Deus. Na vida cotidiana, a busca por direção divina deve ser uma prioridade. Assim como Saulo, podemos ser escolhidos para liderar em diversas áreas de nossas vidas, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Essa responsabilidade deve ser encarada com humildade e oração. Além disso, como Saulo foi transformado pelo Espírito ao se unir aos profetas, devemos buscar nossa transformação pessoal através da comunhão com Deus e o entendimento de sua palavra, né? Algumas curiosidades. Saulo é descrito como o mais alto entre todos os filhos de Israel, o que pode simbolizar não apenas uma estatura física, ou seja, Saul, né? Ele é descrito como o mais alto, mas também as altas expectativas sobre sua liderança. Não é Saulo, é Saul, tá? Eu escrevi errado aqui. A narrativa de Saulo se juntar aos profetas é significativa, pois mostra que a unção do Espírito é restrita a líderes religiosos, mas também se estende àquele que Deus escolhe para uma missão específica. Em conclusão, capítulo 9 de 1 Samuel não é apenas um relato histórico, mas também uma rica fonte de lições para a vida espiritual e uma ponte para a compensação da relação de Deus com sua criação. Bênção de Deus, então fica aí a leitura do capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Deus te abençoe, Deus te guarde, um grande abraço e que Deus possa continuar operando em sua vida, em nome de Jesus.